Domingo 24 de agosto. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Neste 21º domingo do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 22 a 30. Naquele tempo, Jesus atravessava as cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas, no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje começa com uma pergunta de um anônimo: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Durante muitos séculos, a questão da salvação não foi equacionada pela catequese de Israel. Acreditava-se que, após a morte, todos desciam ao Sheol, o mundo dos mortos, e aí levavam existências iguais, independentemente daquilo que tinham sido na vida. Não havia nesse mundo nem recompensa para os bons, nem castigo para os maus. O prêmio ou castigo era dado na vida terrena. Numa fase mais tardia da reflexão de Israel, alguns grupos religiosos, como os fariseus e os essênios, para salvaguardar a justiça de Deus, começaram a falar de uma outra vida, onde os bons receberiam o prêmio pela sua justiça e viveriam felizes. Os maus, em contrapartida, não ressuscitariam, estariam condenados a viver no mundo das sombras. Na época de Jesus, discutia-se nos ambientes rabínicos sobre quem ressuscitaria depois da morte e teria acesso a essa vida feliz reservada aos justos. Para os fariseus, a salvação era uma realidade reservada ao povo eleito, com exceção de alguns pecadores com comportamentos especialmente graves. Mas em alguns círculos apocalípticos dominavam uma visão mais pessimista e ensinava-se que muito poucos estavam destinados à felicidade eterna. Jesus, por sua vez, falava de Deus como um Pai cheio de misericórdia, cuja bondade o levava a acolher a todos, especialmente os pobres, os fracos e os pecadores. A pergunta do anônimo que Jesus encontrou no caminho para Jerusalém deve enquadrar-se nesse contexto. Quem são os que se salvam? Serão muitos? Serão poucos? Jesus não responde diretamente à pergunta, pois não lhe parece importante especular sobre esse tipo de questões. Para ele, para Jesus, mais do que falar em números concretos a propósito da salvação, é importante definir as condições para pertencer ao reino e estimular nos seus discípulos a decisão pelo reino. Ora, na ótica de Jesus, entrar no reino é, em primeiro lugar, esforçar-se por entrar pela porta estreita. A imagem poderia ser tomada da entrada das cidades, onde havia duas portas, uma mais larga, destinada à carruagem puxadas por cavalos, e outras mais estreitas, destinada à passagem dos peões. Lucas não explica o que significa entrar pela porta estreita, mas talvez a imagem pretenda sugerir que para entrar no reino será necessário renunciar a tudo aquilo que, entre aspas, engorda o homem, como o orgulho, a autossuficiência, o egoísmo, a ambição, o desejo de poder e de domínio, e o impede de viver numa lógica de serviço, de entrega, de amor, de partilha, de dom da vida. Quem quiser encontrar a vida verdadeira
tem de realizar um esforço pessoal nesse sentido. Ninguém chegará à realização plena pelo caminho da facilidade, dos valores passageiros, das apostas exclusivas no comodismo e no bem-estar material. Para explicar melhor o ensinamento acerca da entrada no reino, Lucas põe na boca de Jesus uma parábola. Nela, o reino é descrito na linha da tradição judaica como um banquete em que os eleitos estarão à mesa, lado a lado com os patriarcas e os profetas. Na casa onde está acontecendo esse banquete, a porta está fechada. Os que se distraíram com os afazeres fúteis, que se demoraram a gozar as coisas boas da vida, que hesitaram continuamente até deixar passar o tempo oportuno, chegarão atrasados. Baterão à porta, mas o dono da casa não se levantará para os acolher. Convencidos de que o seu estatuto lhes dá acesso direto à mesa do banquete, os que chegaram atrasados pedirão: abre-nos, Senhor. Mas o dono da casa responder-lhe-á: não sei de onde sois. A expressão era usada entre os judeus para declarar a exclusão de alguém da comunidade do povo eleito. Os excluídos insistirão com o dono da casa, lembrando que comeram e beberam com ele e que se sentaram nas praças a ouvir suas lições, mas ele manterá sua decisão. Não os conhece, não lhes abrirá a porta, não os deixará sentar-se à mesa. Quem participará, então, no banquete do reino de Deus? Muitos que virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. O critério para poderem sentar-se à mesa do reino residirá na forma como acolheram a proposta de salvação que Jesus lhes fez. Quanto àqueles que não acolheram a proposta de Jesus, esses ficarão fora do banquete do reino, ainda que tenham nascido dentro das fronteiras étnicas, geográficas e institucionais do povo eleito. É evidente que Jesus está falando para os judeus e sugerindo que não é pelo fato de pertencerem a Israel que tem assegurado a entrada no reino, mas a parábola aplica-se igualmente aos discípulos, que, na vida real, não quiseram despir-se do orgulho, do egoísmo, da ambição, para percorrer com Jesus o caminho do amor e do dom da vida. Por fim, rezemos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis no único desejo, concedei ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que, na instabilidade deste mundo, nossos corações estejam ancorados lá onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.